Pois é, muita gente pensa que criança não tem ansiedade ou depressão porque elas estão sempre brincando, estão sempre alegres. Mas será que elas têm ansiedade exagerada, por exemplo? Como é que ela se manifesta? Como é que a gente identifica? E principalmente, como lidar com essa situação? Dr. César Vasconcelos fala sobre isso agora no Claramente. Olá, eu quero falar para você hoje sobre ansiedade em crianças. A presença de um transtorno de ansiedade na infância e adolescência pode resultar em sofrimento psicológico grave. Pode prejudicar o desenvolvimento de amizades seguras e relacionamentos familiares, além de interferir na educação dos jovens. Os transtornos de ansiedade também podem resultar em um risco aumentado de desenvolver um transtorno depressivo maior, outros transtornos de ansiedade secundários e até pensamentos suicidas e também sintomas físicos. Muitas crianças, assim como adultos, apresentam sintomas físicos que chamamos de psicossomáticos, ou seja, que afetam o corpo, mas que têm origem em conflitos mentais. Existe também uma forte relação entre níveis elevados de sintomas de ansiedade e má qualidade de vida relacionada à saúde em adolescentes, o que demonstra a importância de intervenções em saúde mental direcionadas a adolescentes ansiosos. Felizmente, os transtornos de ansiedade frequentemente respondem a várias modalidades de tratamento. Uma pesquisa norte-americana com 10.123 adolescentes de 13 a 18 anos revelou que os transtornos de ansiedade eram a condição mais comum, com 31,9% seguidos por transtornos comportamentais, como, por exemplo, o transtorno desafiador de oposição, com 19,1%, transtorno do humor, com 14,3%, e transtornos relacionados ao uso de substâncias com 11,4%. Então, quando eu falo sobre transtornos de ansiedade, eu me refiro aos sofrimentos originados em ansiedade exagerada, que podem ser crise de pânico, ansiedade generalizada mesmo, a fobia simples, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo e outros. O Dr. Bob Enright, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, ele demonstrou em sua pesquisa que o uso do perdão em crianças pode diminuir a sua ansiedade, a raiva, a tristeza, além de melhorar o desempenho escolar. Seus programas de educação sobre perdão ensinaram aos jovens e seus pais um método comprovado para reduzir a raiva excessiva associada a transtorno de ansiedade em muitos países. Um estudo feito nos Estados Unidos em 2005 sobre transtornos psiquiátricos revelou que a idade média de início é de 11 anos para transtornos de ansiedade, 11 anos para distúrbio de controle do impulso, 20 anos para o uso de substâncias e 30 anos para os transtornos do humor. As crianças que sofrem de distúrbio de ansiedade e separação sofrem estresse por causa de divórcio e separação dos pais, e vitimização por bullying, geralmente apresentam danos contínuos à capacidade básica de confiar e se sentir seguro dentro ou fora de casa. A dificuldade dessas crianças em confiar geralmente não é identificada adequadamente. Veja uma relação de comportamentos na família que contribuem para a ansiedade exagerada e a desconfiança nas crianças durante a infância. Raiva ou egoísmo dos pais, perda de um dos pais, irmão ou amigo próximo, doença grave nos pais, no irmão ou em si mesmo, a fraqueza na confiança, o pai ou mãe viciado, pai ou mãe com medo, com desconfiança ou com controle excessivo, tendência familiar de desconfiança e medo, uma traição por entes queridos, separação ou divórcio dos pais, a rejeição de coleguinhas, a vitimização pela raiva excessiva dos outros, um tempo excessivo que fica ali na creche. Agora, veja uma relação de comportamentos na família que contribuem para a ansiedade exagerada e desconfiança
nas crianças, mas durante a adolescência. As mesmas causas, da infância e, além disso, a imagem corporal pobre, uma rejeição por parte de colegas, dificuldade em praticar esportes, o jovem adolescente é usado como objeto sexual, uma separação, um divórcio dos pais e também pobreza. O primeiro conflito clinicamente descrito com ansiedade em crianças é a inibição do comportamento. Entre 15% a 20% das crianças podem ser classificadas como inibidas no comportamento durante a primeira infância. Esse estilo de temperamento envolve a tendência de mostrar sinais de medo, reserva ou cautela diante de situações desconhecidas e tendência de se afastar de colegas desconhecidos. Você pode pensar, bom, mas isso é normal, né? Já que qualquer criança sente medo de situações e de pessoas desconhecidas. Sim, mas nesse caso de ansiedade que inibe o comportamento, o medo é exagerado. O transtorno de ansiedade de separação é muito comum em crianças e adolescentes. É frequentemente visto em crianças que temem que os conflitos entre seus pais possam resultar em separação ou divórcio. Os sintomas do transtorno de ansiedade de separação são o sofrimento excessivo, recorrente, quando ocorre separação de casa ou dos pais, uma preocupação excessiva em perder ou prejudicar os pais, uma preocupação excessiva de que um evento indesejável leve à separação dos pais, uma relutância persistente ou uma recusa em ir à escola ou em outro lugar por causa do medo da separação, se separar do pai e da mãe para ir para a escola, o medo de ficar sozinho sem o pai ou a mãe em casa, medos persistentes de ir dormir sem um dos pais em casa, pesadelos persistentes envolvendo o tema da separação e queixas repetidas também de sintomas físicos. As crianças geralmente desenvolvem transtorno de ansiedade e separação após algum estresse importante na vida ou experiência traumática que pode incluir uma doença grave da mãe, a separação prolongada da mãe, brigas excessivas entre os pais, uma separação, divórcio conjugal, uma doença grave na criança, uma mudança de escola, mudar para um novo bairro ou a morte de um irmão. Crianças cujas histórias familiares são positivas para a depressão, transtorno do pânico e alcoolismo parecem estar em risco aumentado. Um estudo constatou que 83% das mães de crianças com ansiedade de separação tiveram um diagnóstico de transtorno de ansiedade e 53% tiveram um diagnóstico de depressão. 57% tiveram um diagnóstico atual de transtorno de ansiedade. Ou seja, mães muito ansiosas, filhos muito ansiosos. Claro, quando o pai é muito ansioso, isso também afeta o comportamento dos filhos. Embora esses jovens tenham consciência de seus intensos medos de separação de suas mães ou pais, a maioria não tem consciência da causa dos seus medos e não tem consciência da raiva que tem por aqueles que os magoaram ou os decepcionaram. A identificação da origem de seus medos e a resolução da raiva associada à experiência traumática por meio da terapia do perdão facilita o tratamento de seus sintomas de ansiedade de separação. Os terapeutas podem mostrar a esses jovens como seus medos estão ligados à raiva, conectadas a várias mágoas e diminuirão se eles aprenderem a resolver a sua raiva. No próximo, claramente, eu vou falar sobre esse assunto, vou trazer um estudo de caso no qual um menino aprendeu a lidar com perdão, assim como os pais dele também. E veremos como ele melhorou a ansiedade, a irritabilidade e comportamentos de rebeldia contra os pais. Então, eu aguardo você aqui no Claramente. Até lá, se Deus quiser. Até lá, doutor César, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. E olha só, se você quiser rever outros temas do Claramente já exibidos aqui no Vida e Saúde, basta acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT, e lá você encontra uma playlist do Claramente com vários assuntos relevantes sobre saúde mental para você e sua família. Aproveita também para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho lá de notificações para receber tudo que a gente posta e em primeira mão para você.
No próximo bloco tem receita, olha só, esse bolinho de mandioca com espinafre que a gente te ensina aqui passo a passo. E eu prometo que é facinho e delicioso. Fica aqui com a gente que já já você aprende essa receita.